do primeiro momento que já passamos. É quando a gente vai falar um pouquinho sobre fatos incômodos, né? A gente precisa acordar para a gente não ficar mesmo sem querer, apoiando tudo que está acontecendo. A gente pode não acreditar nesse negócio de que quem cala consente, né? A gente não vê, a gente sabe que nem sempre é assim, né? Principalmente dentro do cristianismo. O fato de a ovelha ser pacífica e se calar não quer dizer que ela aplauda, que ela favoreça a violência do joio, entendeu? Não quer dizer. Agora, é preciso a gente entender que inconscientemente todo mundo, eu, você, todo mundo, não é? Nós temos o seguinte: se alguém está calado, é porque está apoiando. Isso é inconsciente. Quando eu vejo alguém calado, não é, diante de uma situação, não é porque a primeira coisa que vem na mente da gente é de que a pessoa está concordando, porque ela está calada. Tem o Tuto, né? Como é o nome dele, gente? É um bispo anglicano, né? Da época de Mandela, tá bom? Ele falou uma coisa mais ou menos assim. Ele disse: quando a gente se cala diante da injustiça, a gente favorece o explorador. Entendeu? A gente favorece, a gente apoia. Eu vou dar uma olhada nisso porque é importante para a gente, né, palavras como esta, para a gente ter uma visão do que a gente tem feito, né, quando a gente está procurando acordar as pessoas. Somos cristãos, a gente não pode ficar calado, a gente não pode apoiar, né? É algo que está ferindo pessoas amadas de Deus. E isso é ser luz, isso é ser sal. Não adianta a gente ficar só olhando e reclamando. A gente tem que, de maneira cristã, respeitosa, a gente tem que aprender a ser respeitoso. Eu posso criticar alguém sendo respeitoso com ele. Eu não preciso ferir, não preciso, né? Eu tenho que ficar contra não a pessoa, mas contra o que ela está fazendo, porque está prejudicando um coletivo. Não é porque está prejudicando a mim, mas prejudicando um coletivo. Às vezes, para o bem do coletivo, eu devo ser prejudicado. Aí tudo bem. Para o bem do coletivo. Entendeu? Agora, quando eu vejo que está o coletivo sendo prejudicado, mesmo com facilidades para mim, ainda assim eu devo reclamar. Porque Deus me ama, mas Deus ama também o coletivo. E eles precisam ser, não é, abençoados. E nós temos o papel de ser luz e sal na vida deles. Então, a gente vai ver aqui nesses fatos incômodos, até já temos começado em outras oportunidades. Então vamos ver aqui o que é que a gente tem aqui para hoje. Aqui é um recado como se fosse uma oração. Ó Deus, não deixe que esse fato seja verdade. Tomara que seja mentira. Tomara, ó Deus, que essa informação, essa notícia seja um fake news. Ou, se for verdade, Senhor, muda o coração dos responsáveis para que não aconteça, para o bem das pessoas. Para o bem das pessoas. Então vamos ver aqui algumas informações que estão incluídas desde ontem. Deixa eu ver aqui. Então, pronto. Aqui tem um primeiro. Veja só. Aqui diz assim: a Ucrânia diz que não é hora de novas negociações com a Rússia. A Ucrânia diz que não é hora de... E que hora vai ser? Que hora vai ser? Quando já não tiver mais ninguém para morrer? Quando já tiver todo mundo saído, quando o país todo tiver destruído, é esse que é o momento, né? O problema da Ucrânia é que a Ucrânia está sendo alimentada por quem gosta de guerra. Os Estados Unidos ama a guerra. Os Estados Unidos gostam de provar força. O presidente americano precisa mostrar força para ser reeleito dentro do país dele. Entendeu? Então o que acontece? Ele fica alimentando, não, vá firme, você vai vencer, você vai ganhar. Não, olha aqui, tome arma, tome isso, tome aquilo. É uma necessidade de guerra. Mas que o americano faça isso por causa dos interesses dele lá,
Bom, é um problema dele lá com o povo dele e com Deus dele. Agora, eu estou vendo o meu povo sendo matado, está sendo esquartejado, está sendo morto. Ele chegou a dizer que por dia são 60 a 100 soldados por dia mortos. E agora eu tomo a iniciativa de dizer que não é hora de negociar. E que hora vai ser? Quando já não tiver mais ninguém? Quando já tiver todo mundo morto? O que é mais importante? Vamos analisar o que é mais importante. O que é mais importante? A vaidade, o orgulho de um presidente, não é? A vaidade, o orgulho da Europa, a vaidade, o orgulho dos Estados Unidos, ou uma vida só? Uma vida. Uma vida. O que é mais importante? Então a Ucrânia, motivado, né, por todo esse povo, ela diz, não é hora de negociar, não. E que hora vai ser? Quando tiver mais gente morta? Quando tiver mais... botar propaganda, não sei quantas crianças morreram, foram atingidas por... Quando é que vai ser a hora de negociar? Precisa dessa propaganda toda? Precisa sair de herói com a morte de tanta gente? Isso mostra que não ama, não. Gente, quem ama é diferente. Quem ama pessoas, não, jamais iria entrar nesse negócio. Aquele homem não ama o povo dele. Não é hora de negociar a guerra, não. Ué, meu Deus. Isso deve nos incomodar. Isso deve nos incomodar. Vamos ver mais? Aqui tem outro. Olha que coisa impressionante, né? Aqui tem a Ucrânia rechaça pedido de Macron e diz que não faz sentido negociar até tropas russas recuarem. Ué, a Ucrânia rechaça. Macron tentou mais uma vez a paz, trabalhar a paz, né? Vamos negociar para que a Rússia deixe, se afaste. Não tem sentido negociar. Primeiro a Rússia tem que sair para depois negociar. Ué, então quando é que vai ter essa negociação? Outra, maioria dos brasileiros, olha, eu amei essa pesquisa, tá bom? Eu amei. A maioria, isso é cristão. Nesse caso aí, o brasileiro mostrou que é cristão. Maioria dos brasileiros aceita pagar mais impostos. Aceita. É maravilhoso isso. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nisso aí mostramos maturidade. Mas estão usando errado. É problema de quem está usando errado os impostos. A única maneira que tem de o Estado cuidar do pobre, cuidar do miserável, cuidar da pessoa que está precisando, é com os impostos. O rico vai pagar imposto? Não. O rico vai criar todos os mecanismos possíveis. Aliás, infelizmente, o presidente disse que ele sempre passou a vida toda tentando de todas as maneiras não pagar imposto. O nosso líder maior deu essa explicação há algum tempo atrás. Então, se o meu líder diz isso, sou eu que vou querer? Mas, no entanto, a gente aqui ficou superior a isso. Entendeu? Mas tem gente usando errado, tem gente desviando, tem gente não sei o quê. A única maneira que tem do Estado cuidar do pobre é com impostos. Dinheiro não cai do céu. É preciso que o cristão esteja aberto a dar imposto, a pagar imposto. Entende? É preciso isso. Então, eu louvei a Deus, né? E a gente precisava falar isso mais. Louvei a Deus pela iniciativa, né? Desses brasileiros, na sua maioria, dizendo estamos dispostos a pagar mais imposto.
Que mais? Aqui tem o seguinte, eleições 2022. Duvido, isso aqui a gente comentou, né, ontem. Duvido que tenham coragem de me caçar. O presidente tem muitas coisas positivas. Todo ser humano tem. Mas tem muitas coisas negativas. Isso nunca é uma palavra de um líder. Nunca, nunca. Não serve para ser líder. Ele pode até ter os pensamentos dele, é um caso dele. Mas como líder, como é que orienta isso ao povo? Então está aqui, né, todas essas informações e tal, tudo isso deve nos incomodar como cristãos, gente que tem a mente de Cristo, né? A gente tem que ter os nossos olhos voltados para as pessoas que serão beneficiadas ou prejudicadas com essas informações, com essas notícias, tá bom?